Como você lida com questões que te incomodam? Essas questões que te incomodam, elas são o carro-chefe da sua vida ou você consegue observá-las e trazer para sua realidade algo positivo, ajustável e realizável? Todos esses pontos serão tratados aqui nos próximos minutos, por isso é super importante que você concentre a sua atenção aqui e fique até o final para que você possa entender como essas questões que muitas vezes batem aí e te incomodam, a famosa sombra, podem ser grandes válvulas de impulsionamento se bem trabalhadas nos aspectos da vida. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal Filhos do Todo, eu sou Farrell Molina, e você está aqui por um motivo, porque você se interessa por assuntos relacionados à espiritualidade, ao desenvolvimento pessoal, à energia e toda essa vertente que nós temos aqui no canal. Então, é super importante que você coloque seus comentários, perguntas e observações aqui embaixo e também verifique se você está inscrito ou inscrita, porque isso é super importante para que os próximos conteúdos cheguem aí com mais facilidade. Qual foi a última vez que você fez uma análise de coisas que te incomodam num aspecto geral? Porque existem vários pontos que podem ocorrer na vida de todos os seres humanos e de todos os seres humanos mesmo. Não existe pessoa que aqui esteve encarnada, seja ela um mestre, seja uma pessoa de grande repercussão, que não precisou lidar com a sombra. Então, assim, analisa isso. Se grandes figuras aqui, representadas dentro de religiões, filosofias e tudo mais, tiveram que lidar com as sombras e encararam essas sombras de maneiras diferenciadas, nós que estamos aqui em uma vida cotidiana, ocupando funções na sociedade, não podemos nos dar ao luxo de não observar isso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as figuras que são representadas como lideranças espirituais, filosóficas, né, grandes referências da humanidade, tiveram que lidar com isso. Estiveram frente a frente com essas questões. Vou dar alguns exemplos para que você possa contextualizar. Quando Jesus foi para o deserto e jejuou, ele esteve frente a frente com sombras. Então, olha o patamar que eu estou falando de repercussão no planeta, de mudanças sistemáticas que ocorreram pós-chegada de Jesus. E ele teve o seu momento de estar ali encarando sombras. Um ser evoluído para muitas filosofias, para muitas religiões, considerado o ser mais evoluído da história da humanidade, precisou de um momento de enfrentamento das sombras. Ou seja, se um ser dessa magnitude trabalhou isso, por que cada um de nós, em nossas trajetórias, muitas vezes achamos que não é necessário e que elas não existem? É uma reflexão que nós podemos começar a realizar todos os dias. Vamos falar sobre Siddhartha Gautama também, o famoso Buda, né? O nome dele era Siddhartha Gautama, e ele alcançou um estado búdico, ou seja, ele entrou num estado de Buda, que é semelhante a um estado crístico, né? São sinônimos. Ele precisou também de um enfrentamento. Ele teve as provações dele. Ele enfrentou as sombras e pôde entrar em um estado meditativo, contemplativo também, para que ele pudesse experimentar um processo que muitas pessoas hoje acompanham e seguem como filosofia de vida, né? Então, às vezes a gente está num momento da nossa trajetória onde existe uma vontade de alcançar
um quesito, seja material, seja estrutural, psicológico, interior. Mas existe ali uma barreira, um enfrentamento, muitas vezes. Algo que vem na sua mente e se estabelece da seguinte maneira: será? Essa ideia ela é boa demais, mas nesse momento eu não acredito que eu tenho estrutura para realizar. E aí, esse tipo de movimento, esse tipo de questionamento, muitas vezes, que ocorre, faz muitas coisas irem por água abaixo, porque está sendo colocado em evidência um aspecto que precisa ser trabalhado e que muitas vezes vai dominar a vida da pessoa, e a pessoa, com receio de ter esse enfrentamento, de ter essa reflexão, ela freia os seus objetivos. Então é muito comum que as pessoas trabalhem das diversas formas as questões relacionadas às sombras. E eu digo isso num caráter espiritual, não puramente voltado para a filosofia do Jung, mas ele também trabalhava muito isso de amplas maneiras. Mas diversas outras vertentes colocam isso com outras nomenclaturas, né? É aquela questão, as pessoas têm medo de ser aquilo que idealizam, sendo que já são alguma coisa e sendo que já tem aquilo como parte presente da própria história. E aí começam a colocar isso no inconsciente e isso vai ficando ali. E isso vai interferindo e potencializando muitas vezes situações incômodas na vida da pessoa, que não são trabalhadas e geram frustrações em cima de frustrações. O cotidiano da pessoa, do ser, do indivíduo, acaba não tendo o equilíbrio e o alcance necessário. Então é super importante lidar com isso. Eu vou dar alguns exemplos, né? Porque muitas vezes o medo, né? Ele é presente. O medo, ele é presente na vida de todo ser humano. Faz parte da vida do ser humano. O ser humano tem esse mecanismo, esse susto, a adrenalina, para que ele possa ter um mecanismo de ação. O ser humano que não tem a presença do medo, ele está fadado a ter uma vida mais curta, porque tem uma falta de percepção e de defesa e de cuidado. Por exemplo, se o medo não existisse, a atenção seria menor quando uma pessoa atravessa uma avenida movimentada, ela precisa estar atenta. Por quê? Porque ela está ativando uma precaução em relação a algo que possa acontecer. Então, isso é um trabalho que todo ser humano faz de uma forma inconsciente. O ser humano que carrega o filho, que está com uma criança, ele tem precaução, ele precisa tomar cuidado ao carregar para que aquela criança não caia. Por quê? Porque não quer que algo ocorra com o filho, com uma criança, que também não precisa ser filho, mas que você tem ali um cuidado. Então, tudo isso está presente. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia e da forma que a gente lida com as coisas, né? Grandes espiritualistas ao redor de todas as épocas tinham um lado sombra e não negavam isso. É aquela coisa, trabalhamos aqui com assuntos profundos de espiritualidade, com energia. Se eu levar isso para todos os momentos da minha trajetória, isso não vai também permitir com que eu trabalhe outras questões. Se no meu momento de lazer eu não me permitir fazer uma piada, tirar um sarro do amigo, ou não falar de temas espirituais, eu estarei entrando num processo que não é proveitoso para uma vida material, para uma vida terrena. Então, quando a gente vê pessoas que estão numa persona e ficam naquela persona 24 horas por dia, existe algo no inconsciente que precisa ser trabalhado. Existe uma quebra que precisa ocorrer. A pessoa precisa ir lá jogar um futebol, precisa ir lá fazer uma academia, precisa ir num cinema, sei lá.
são coisas do dia a dia. Eu tenho certeza que se figuras históricas estivessem nesse momento atual, você ia encontrar Siddhartha Gautama, Jesus, sei lá, figuras que vêm na tua cabeça aí, andando de calça jeans, e daí? É o formato que nós estamos aqui hoje. Jogando, um vôlei, andando na praia, é o que as pessoas fazem, independente do grau consciencial que elas estão alcançando. E digo mais, até pelo grau consciencial que as pessoas estão alcançando, permite com que elas tenham esse tipo de padrão de normalidade que as pessoas muitas vezes não querem ter. Não querem ser aquela pessoa vista, numa feira, ou não querem ser vistas de chinelo. São lados que o ser humano tem. E isso muitas vezes reflete na sombra, no querer passar uma imagem para a sociedade que não reflete a essência, que não reflete aquilo que agrada, que às vezes faz com que a pessoa queira sair de uma zona de conforto, mas fique priorizando alguns outros aspectos. Então, assim, são passos práticos que cada pessoa pode ter para esse reconhecimento. O que são processos de autenticidade? É trazer aquilo que muitas vezes te incomoda ou te perturba para um trabalho de lapidação. Exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição à agressividade muitas vezes com outras pessoas. Ela pode canalizar isso até num mecanismo de defesa para melhorar isso na sociedade, por exemplo, para um esporte que exige um pouco mais de vigor, seja uma arte marcial, seja um esporte de mais contato, porque a pessoa canaliza aquilo dentro de regras. E essas regras fazem com que aquela pessoa tenha disciplina. E essa disciplina melhora aquelas questões impulsivas. Ou então uma outra pessoa que muitas vezes tem uma predisposição a ser controlador ou até, sabe, querer ditar algumas coisas com um certo critério muito rigoroso, que pode incomodar pessoas no dia a dia, ela pode canalizar, por exemplo, isso para ser uma pessoa que trabalha num controle de qualidade. O controle de qualidade, por exemplo, de uma indústria alimentícia. Essa pessoa que tem esse aspecto a lidar na sombra dela, ela pode trazer esse aspecto positivamente para beneficiar o todo, vamos dizer assim. Porque é muito bom que uma pessoa com essa característica seja criteriosa, principalmente quando nós estamos falando de alimentos, para que outras pessoas se beneficiem desse aspecto que aquela pessoa procurou trabalhar e trazer para um proveito. Então não é o fim do mundo ter uma sombra pessoal, eh, muitas vezes uma sombra coletiva, aspectos que estão relacionados a uma sociedade. O grande problema é não trazer isso para um contexto de resolução. Não aproveitar os lados incômodos para que haja um aproveitamento dentro do campo que uma pessoa pode aplicar, né. E aí isso vale para as emoções, isso vale para o temperamento, isso vale para várias questões. Existem pessoas que são profundamente tímidas, mas que dentro delas existe um repertório gigantesco de várias temáticas que ficam ali enclausuradas. Essa pessoa procura trabalhar essa timidez de uma forma proporcional e gradativa, buscando um auxílio, essa pessoa pode ter um grande aproveitamento, não no ponto dela se expressar, dela ter aquela questão extrovertida, mas de ser uma pessoa teórica, que possa muitas vezes se comunicar com a sociedade, escrevendo livros, criando conceitos para que outras pessoas comuniquem através.
daquilo que foi colocado, se essa pessoa tem uma capacidade de colocar as ideias no papel, né? Isso é muito comum em empresas, né? Existem as pessoas que estão ali nos bastidores e as pessoas que vão executar uma tarefa, que vão dar vida àquilo. Por exemplo, o autor de uma peça teatral, muitas vezes ele pensa no personagem, no enredo. Ele mesmo, ele não vai ter, vamos dizer assim, a capacidade cênica para interpretar aquele personagem. Mas ele observa e ele ajuda na escolha de alguém que consiga dar vida àquilo que ele criou. Então, muitas vezes, se ele quisesse colocar ali um personagem na figura dele, não daria certo. Por quê? Porque ele tem um trabalho diferenciado e ele consegue lidar com isso. Então, o benefício, muitas vezes, dele ter uma certa timidez faz com que ele consiga se concentrar de uma forma efetiva, sem a preocupação dele estar em cena. Sem os freios que ele colocaria, muitas vezes pela timidez dele de se apresentar num palco, porque ele sabe que ele pode colocar toda a maestria dele, porque ele vai encontrar uma pessoa que interpretará, que dará vida a isso. Então essas conversas interiores são muito importantes. O que move a sua realidade? O que te traz percepções aprimoradas? Vamos colocar isso sempre para ser analisado, porque para a gente chegar de um ponto A até um ponto B, existem diversos caminhos. A sociedade, muitas vezes, o teu vizinho, a pessoa que você conversa no dia a dia, às vezes pode ser muito taxativo, o seu familiar, o seu ancestral, pode ser muito taxativo em relação a como você vai chegar e desenvolver a sua realidade. Tem muitas pessoas que dizem, é assim e ponto. E isso vai passando de geração em geração e vai criando mais barreiras. Quando você abre um campo de possibilidades, começa a estudar caminhos, começa a observar que existem vários trajetos que fazem você chegar num ponto de convergência com aquilo que é o teu objetivo, as coisas podem fluir muito melhor. As coisas passam a não ter uma idealização tão voltada para um enlatado, né? Tão voltada para aquilo que foi criado por uma outra mente que não é a tua. Você já pensou nisso? Que a maioria das coisas que a sociedade hoje está condicionada no nível estrutural, material e até espiritual, não foi idealizada pelo ser que está atuando ali. Mas ele faz sem ao menos, muitas vezes, questionar o motivo daquilo. Então é muito importante esses pontos de espelhamento da própria realidade, de parar, de refletir, de não negar que existe algo incômodo, que existe uma sombra, trabalhar essa sombra, trazer para uma percepção real, né? Recapitular sempre o teu dia, ter um certo nível de satisfação em tudo que se faz, para que você não tenha também a frustração contínua de trabalhar só para receber. Em um momento, quando a gente fala sobre objetivos, muitas pessoas muitas vezes têm um trabalho inconsciente até através de sonhos, né? Os sonhos trazem algumas movimentações dentro da mente da pessoa, que faz com que ela receba alguns recados, né? E na hora de ter o dia a dia isso até influencia. Faz com que um desenho comece a ser traçado. Mas se você vai lá e trabalha e recebe o teu dinheiro e fica só nisso, você não vai para o próximo passo.
Num primeiro momento, o dinheiro que você recebe fazendo algo que não te agrada, pode ser uma maneira de você lidar com a tua sombra, para que em um futuro que você irá construir, você comece a receber um dinheiro fazendo aquilo que te agrada. Mas enquanto não te agrada, você não fica parado, você não fica parada, você faz algo a respeito. Então, assim, aquilo que a gente está refletindo juntos aqui hoje é sobre estar parado ou não em relação àquilo que está na tua mente. Estar em exercício ou não. Porque às vezes você vê uma pessoa que trabalha durante o dia, estuda durante a noite. O que ela trabalha durante o dia ainda não é o que ela estuda durante a noite, mas ela ainda tem um enfrentamento, passa pelos obstáculos necessários para que muitas vezes, né, é o que se deve refletir, aquilo que ela está estudando realmente a agrade, para que um dia ela possa exercer aquilo. Mas existem vários outros pontos envolvidos. Muitas pessoas, elas estão nesse ciclo de receber fazendo aquilo que não gosta, para estudar algo que não gosta para continuar recebendo. E aí, tudo entra dentro de uma bola de neve. Então é muito importante ter uma reflexão. Muitas vezes, passar por etapas, mas eu vou estudar para fazer algo que não me agrada tanto, porque isso me gera mais dinheiro. Tá, mas vai gerar mais dinheiro para que você possa finalmente trazer todas as suas questões à tona e caminhar em alguma coisa que seja feliz para você? Precisa ter um objetivo final em relação a isso, para estar envolvido em algo que te desagrada, né. Eu não vou dizer, assim, que seja algo que desagrada profundamente, mas que minimamente você não está tendo satisfação, né. Às vezes tem coisas que a gente tem satisfação, mas lógico, gera cansaço, gera esgotamento mental, você precisa descansar daquilo também. Não é disso que eu estou falando daquela coisa que o tempo todo está te trazendo um incômodo, está te dando uma pressãozinha ali. É necessário avaliar isso e ver os grandes exemplos que a gente teve na humanidade. Todos que chegaram, e vamos dizer assim, até um clichê falar isso, cumpriram um propósito, né, dentro da existência, eu acredito que todo mundo cumpre um propósito, seja ele proveitoso ou não, está cumprindo um propósito, está fazendo alguma coisa acontecer, dentro de uma escala evolutiva, que vai gerar consequências. As consequências podem ser positivas ou não, mas vai estar gerando alguma consequência. Todas essas pessoas, não tiveram só flores, né, no caminho. Precisa vencer um obstáculo, precisa entrar muitas vezes em processos meditativos, que é fantástico, né. Eu pergunto para você que está assistindo, todos os dias, pelo menos 5 minutos, existe a possibilidade de silenciar, dar uma silenciada, centrar um pouco num processo meditativo? E eu não estou dizendo 50 minutos, 5 minutos em um dia. Se não está acontecendo, já é um ponto para avaliar. Será que não é possível incluir isso? Reflete. Em qual momento? Esse momento cada um define. Às vezes tem pessoas que funcionam muito bem na meditação no início do dia, né? Porque querem meditar, querem ficar com o pensamento menos acelerado para poder ter ali um dia com um fluxo legal. Existem pessoas que preferem, ao final do dia, refletir sobre tudo o que aconteceu e já colocar pontos para o dia que chegará. Existem pessoas que vão conseguir no meio do dia. É muito relativo, mas se está funcionando, continua. É aquela coisa. Eu vejo que eu tenho um grande interesse em aprender um assunto. O que é necessário filtrar? Olha, vou atrás de uma pessoa que vai ensinar esse assunto. Como é que está a vida dessa pessoa? Aquilo que ela está fazendo está gerando um resultado legal para aquela pessoa?
você vai modelar, espelhar aquilo na tua vida? Reflete sobre isso. Muitas pessoas têm predileção por artistas, né? Todos os artistas têm sombras. As pessoas vão ter o lado A e o lado B. O problema desse espelhamento, que é muito comum na sociedade atual, é que as pessoas espelham aquilo que é colocado, muitas vezes estão em contato com aquela vibração daquela pessoa, estão lá, aquela pessoa também está recebendo tanta informação que às vezes não consegue nem lidar com os processos emocionais, porque não conhecem maneiras de trabalhar a energia, de ter um magnetismo ao redor, estão à mercê de informações, de idealizações, de idolatria. E a pessoa que está tendo aquela idolatria, está idolatrando alguém, está recebendo informações daquele ser, das partes do talento, mas das partes da sombra. Então começa a ter comportamento muitas vezes similar. Começa muitas vezes, inclusive, no comportamento negativo, ter algo que sobressai ali. Uma revolta. Se a gente observa as sombras colocadas num contexto cinematográfico, sempre tem o herói e o anti-herói. Às vezes o personagem principal é um anti-herói, né? E a juventude muitas vezes se espelha nele. Então, processos que muitas vezes geram revolta, indignação, processos combativos, se afloram em uma certa idade, principalmente em relação àquilo que está sendo colocado. Se a gente fizer um retrospecto nos aspectos cinematográficos, existem vários arquétipos, né? O arquétipo do fora da lei, né? Existe um filme que se chama, acho que é Juventude Transviada, a tradução do James Dean, né? Que reflete justamente esse adolescente entrando para a fase adulta num período dos anos 50 ali, que é um período bem conturbado ali da história, pelo menos dos Estados Unidos, ali, reestruturação, uma juventude que estava ali sem muita base pelos períodos de lacuna de conflitos mundiais, né? E aí mostra essa rebeldia vindo à tona, e isso reflete nos anos seguintes, e todo o contexto que é colocado sempre tem uma juventude que também está ligada a algo de conflito mundial e que gera uma revolta na sociedade, e que muitas vezes idealiza uma mudança do mundo. E isso gera comércio de roupas específicas, né? De carros, de bebidas, de alimentos, tudo está girando em volta de um símbolo, e tudo isso trabalha com a frustração do ser humano. O ser humano busca consolo, abastecimento das frustrações em aspectos externos. Uma roupa que tem uma certa marca, um alimento que gera uma certa dopamina, ou algo que tire a pessoa um pouco da realidade, uma música que mexa com os sentimentos. Olha só como a gente tem uma reação que vai trazendo consequências por várias gerações. Então, esses processos que nós temos hoje de exposição, de terapias, de espiritualidade, de trabalho com as sombras, faz com que muitas pessoas possam realizar um trabalho mais aprimorado. Mas agora pensa comigo, como é que era 50 anos atrás, né? Hoje nós vemos que existem muitos trabalhos sendo realizados e efetivos. Como que era 50 anos atrás para as pessoas poderem lidar com a sombra? Elas tinham que bater numa porta e falar com um psicanalista, falar com alguma pessoa que trabalha de uma forma alternativa, para que ela possa olhar no espelho e resolver as próprias questões, porque no fim é só isso. Então, não se privem de lidar com as sombras. Os exemplos que eu dei são muito interessantes, por quê? Porque você pode
através de uma sombra que, vamos colocar entre aspas, você considera que te oprime, trazer para o campo, não só das ideias, questões que possam fortalecer a tua personalidade, a tua convicção em relação à espiritualidade, ao campo material também, e resolva muitas outras questões. Muitos processos de mudança vieram por conta de uma grande frustração, né. Vou dar um exemplo de uma revolução que teve na Índia com Mahatma Gandhi. Ele começou um processo que ficou muito conhecido através da não violência por frustrações. Ele, como um advogado, foi retirado de um trem por uma questão de segregação. Isso doeu. Ele observou que outras pessoas passavam por isso, onde começa um processo que trouxe ali uma libertação de um país, né. Lógico que, isso resolveu todos os problemas da humanidade não, mas muitas pessoas ainda tiram como referência, e ele também era um ser humano que tinha suas sombras, tinha seus defeitos, mas ele fez algo a respeito. Ele desencadeou um processo para mudar algo através de uma sombra que estava ali. Ele podia se conformar e pronto, assim como outras pessoas. Mas existe um tempero ali. A revolta não precisa se caracterizar por mais revolta. A ação, muitas vezes na não ação, é muito inteligente. Então, esses exemplos que nós observamos com rupturas, muitas vezes, de coisas que estavam estabelecidas, é fantástico. Dei o exemplo de Jesus, dei o exemplo de Siddhartha Gautama, que também criaram rupturas em sistemas que estavam estabelecidos e enraizados numa sociedade. E que muitas pessoas olhavam, pelo menos para a figura de Jesus, e achavam que ele viria com um combate marcial ali, né, com algo e não, frustrou uma parte de pessoas que estavam num aspecto bélico e trouxe, uma clareira de possibilidades para outras pessoas que queriam entender. E até hoje acredito que não está muito bem entendido isso, na figura de cada ser que está por aqui, sendo pioneiro de um movimento. Então, por que ainda existe tanto sofrimento na humanidade e na tua realidade? Se você pode hoje refletir de uma forma interessante, parar aqueles 5 minutos por dia, fazer o que é possível hoje, com qualidade hoje. Esse que é o ponto interessante, lidar com as sombras não é chutar o balde e começar a fazer tudo de uma forma, desorganizada. É lidar com isso, lapidar isso e pegar o teu livro da vida e começar a escrever de uma forma autêntica. Porque, ó, eu tô falando um assunto que outras pessoas falam também, mas eu não preciso falar de forma igual. Eu posso ter as minhas próprias percepções de coisas que foram faladas no século passado, estou trazendo para a minha realidade, para o público que acompanha. E a mesma coisa você. Você pode falar sobre questões que estão enraizadas, até com percepções e referência, mas trazer uma forma muito própria, para que você também tenha um ponto a ser analisado. Isso é fundamental para que você possa crescer como ser humano. E muitas pessoas já me perguntaram: "Ah, mas por que precisa ter a figura do médium, se o mensageiro espiritual muitas vezes poderia realizar um trabalho de uma forma a trazer ali uma mensagem para outras pessoas, estimular a clarividência das pessoas e tudo mais?" Porque existe um papel, existe uma polaridade, existe um campo material e um campo espiritual.
Os medianeiros também utilizam de energias que os espíritos não possuem por não estarem reencarnados aqui. Então, tudo tem um encaixe, um sentido de ser. E muitas vezes você, às vezes, está com uma ferramenta nova na mão e está dentro de uma caixa. Porque você está com medo de conhecer a ferramenta, de usar, de perguntar para quem já usa como que é, de procurar evoluir. A maioria dos casos que chegam em terapias ou então em centros espíritas, terreiros de umbanda, processos apométricos, rodas de cura xamânica, chegam com essas frustrações de pessoas que às vezes até têm uma ferramenta, mas nunca a usam, por medo, pelo uma questão que está muito presente. E se, né? E se eu fizer isso e acontecer isso? Mas e se você não fizer? Esse se fica só no campo das ideias. Então, aquela coisa, prudência sempre é bom, estudo sempre é bom, mas a mínima prática faz com que a coisa comece a acontecer. O trabalhar a sombra é um processo muito, muito complicado para algumas pessoas. Sai do campo coletivo muitas vezes e vem para o campo individual. Para que isso possa frutificar, é necessário um trabalho constante. E se você está aqui assistindo esse vídeo, significa que você está no campo material e que você pode fazer alguma coisa a respeito a todo momento. Quando foi que você se deu conta que necessitava buscar algo a mais? Faça essa pergunta. Escreve aqui nos comentários quando que você se deu conta. Ah, faz 2 meses que eu tive uma percepção. Ah, faz 3 anos que eu estou nessa caminhada. Porque é importante que você mensure isso na sua jornada. Lembra lá, procura lembrar mais ou menos e marca a data. Por quê? Porque daí você consegue acompanhar o que você teve de progresso. Aquela questão. Eu poderia ter começado antes, isso deve surgir na sua mente, né? Ah, e se eu tivesse começado 2 anos atrás? Essa resposta muitas vezes não pode chegar. Por quê? Porque você não começou. Mas se você começou hoje, daqui 2 anos, você vai poder ter essa resposta. Ah, eu comecei 2 anos atrás, agora estamos 2 anos à frente. O que eu tive de resultado aqui? É a única maneira alcançável de você poder ter algo metrificado. Então o ponto é, não é e se eu tivesse começado lá atrás, por que que eu não vou dar início, nem que seja de forma muito pequena, muito, vamos dizer assim, até tímida em algo. É esse que é o primeiro passo, que é o mais importante. E aí você vê um degrau, você vê outro degrau, você vai, conhece o espaço que você está pisando. O progresso, ele vem para quem continua. Continuar é importante. Tudo se multiplica, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O ponto é no que você está trabalhando o tempo todo, no que você está colocando a sua energia o tempo todo. Quais são os resultados que isso gera na sua vida? Se são positivos para você, já é importante. Se são positivos ainda pelo todo, por percepções do todo, também traz um significado. E muitas vezes isso tudo vai vir através de uma sombra, através de algo que você tinha medo e que não queria trabalhar e que te bloqueava e que te jogava lá para baixo e que te fazia se perguntar se vale a pena e o e se. Então, e se? Quando vier muito e se, pegue e pergunta para você: como é que eu posso fazer isso? Qual é o meu nível de realização nesse momento? Ah, são 2 centímetros que eu posso caminhar. Muito melhor do que não ter caminhado os 2 centímetros.
É só isso. Às vezes o passo muito grande faz com que a pessoa tenha que retroceder. Então, dê passos alcançáveis, que você tenha tranquilidade para realizar. E isso faz com que, depois de um tempo, a somatória vá fazendo com que o caminho seja bem prolongado. Aqui no canal nós temos mais de quase 300 vídeos já, aqui no canal, com convidados, vídeos solo, vídeos de vivência, podcasts dos mais diversos. Muitas vezes senta alguém aqui que as ideias não são totalmente iguais à minha. O espaço está aqui para que haja reflexão e muitas pessoas possam também questionar, perguntar. Mas e se no momento que veio a ideia eu não tivesse começado? Não teríamos quase 300 conteúdos hoje. E eu só posso dizer que existem esses conteúdos porque lá atrás eu fiz o primeiro. A mesma coisa na tua realidade, a mesma coisa na tua trajetória. Precisa ter um primeiro momento. E esse primeiro momento, às vezes, vai exigir uma reflexão, vai exigir com que você medite, com que você se prepare. Mas o ato de ter tido a meditação, o preparo e a reflexão já é esse primeiro passo. Já é começar. Já é estar se preparando. Compreendeu? Então, muitas vezes aquilo que te incomoda vai ficar à frente e vai te bloquear. Exceto se você olhar para aquilo e tirar proveito positivamente daquela situação incômoda. Trazer aquilo para uma chama vivificada que vai trazer um combustível para que você faça realmente uma mudança. Dados os exemplos que eu coloquei aqui, até de nomes, figuras históricas, você pode começar a desenhar algo interessante para, de forma realizável, você dar o seu primeiro passo. E também digo o seguinte: se você gosta de estudar e quer mais referências, mais possibilidades, eu falei, existem quase 300 vídeos aqui no canal. Ah, mas eu quero continuar vendo aquilo que você coloca. Nós temos uma playlist aqui com o meu nome, Fael Molina, onde eu coloco esses conteúdos solo. Então assiste desde o primeiro até esse vídeo que estamos aqui, faça suas anotações, procura pegar as referências, que muitas referências são colocadas nos vídeos, e aí você pode começar a ter uma estrutura interessante, para que você também faça suas pesquisas, para que veja o que é encaixável na sua realidade e não ficar se auto-sabotando muitas vezes por algo que fica ali sempre batendo e puxando você para baixo. Super importante isso, né? É muitas vezes na dor, na frustração, naquilo que você não conseguiu, que gera e que brota uma ideia reveladora para que você possa dar um próximo passo. Muitas pessoas relatam assim: olha, eu nunca imaginei que eu estaria em tal posição hoje, mas isso era no passado, porque agora a pessoa está ali. Ela desenhou um caminho, ela vibrou para o universo que ela queria ser realizada. E muitas vezes o ser realizada, as melhores energias chegaram e ela está numa posição hoje que hoje ela sabe o que é ser realizada. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer ser realizada na vida e nem sabe como. Mas vibra aquilo, ó, quero ser realizado. Não sabe como, não sabe em quem, não sabe onde se encaixa. Pode ser o seu caso. Aí você vibrou aquilo e uma série de acontecimentos de forma vagarosa, de forma estruturadinha, muitas vezes ou não, organizada, muitas vezes não, vão chegando. Aí quando você começa a sentir que está realizado, é com algo que você acabou se direcionando naturalmente. Então, paciência, porque muitas vezes aquilo que você idealiza como realização vai chegar até você, para você poder dizer, é isso.
para você poder vibrar naquilo que você realmente acredita. Porque sim, eu sei que muitas pessoas não sabem nem onde querem chegar, mas querem chegar a algum lugar. Então, o primeiro passo é ter essa abertura, entender que o caminho vai se abrindo, as possibilidades vão chegando e as ideias vão surgindo. O que nós precisamos é aproveitar quando isso acontece para que as coisas possam ter continuidade. Maravilha! Marcou aqui as referências. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva se esse conteúdo foi relevante para você, que você coloque seus comentários e lembra lá de 10 pessoas, encaminha, multiplica esse conhecimento que você pode ter adquirido aí e lembre-se dos outros vídeos que eu falei, dos quase 300 vídeos do canal e da playlist que eu tenho aqui especial para que você possa ter outros temas. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo conteúdo. Até lá! Muitas pessoas ainda acreditam que o tarô serve apenas para ver possibilidades futuras, mas o tarô terapêutico ele vai muito além disso. No meu trabalho, o tarô não responde apenas o que pode acontecer, ele revela o que está acontecendo aí dentro. Bloqueios emocionais, padrões repetitivos, escolhas que a alma já percebeu, mas a sua mente ainda insiste em resistir a olhar para isso. Eu trabalho o tarô como uma leitura de biografia interna. É uma ferramenta de consciência, de autoconhecimento e de responsabilização emocional. E quando a leitura mostra ali qual a energia que está travada, eu não deixo a pessoa apenas na compreensão. Eu ofereço práticas terapêuticas que irá ajudar a pessoa a integrar o que foi ali revelado. Uso consciente de banhos, bioenergia à distância, cristais, o som terapêutico do maracá, rituais simbólicos quando necessário e também uso de velas, práticas com velas com a intenção e ética dentro desse propósito. E a cura só acontece quando o entendimento caminha junto com a prática. E o tarot terapêutico ele não tira o poder de ninguém, ele devolve.